Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou técnica de enfermagem e hoje eu, juntamente com a minha equipe, iremos falar um pouquinho mais sobre a diabetes. Então, a diabetes ela é uma síndrome metabólica de origem múltipla que consiste na falta ou na incapacidade da insulina de exercer adequadamente os seus efeitos, as suas funções, né? Considerando assim altas taxas de açúcar no sangue, que no caso é a hiperglicemia, e ela é permanente. Então, nada mais, nada menos que um grupo de doenças, né, que consistem em muito açúcar no sangue, ou seja, um alto nível de glicose no sangue. Então, temos aí três tipos, né? A pré-diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A pré-diabetes é uma condição onde o açúcar no sangue ele está elevado, mas não elevado o suficiente para ser considerado uma diabetes do tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença crônica, onde o pâncreas ele tem dificuldade, né, em produzir insulina. Ele produz pouca ou nenhuma insulina para o corpo. A diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta a forma com que o corpo processa o açúcar no sangue. Bom, meu nome é Lívia e eu fiquei com a parte dos tipos de diabetes. Eu vou começar a falar sobre a pré-diabetes. A pré-diabetes é quando nós diagnosticamos um nível elevado de açúcar no nosso sangue, só que ela não serve para dar o diagnóstico final de diabetes. Esse tipo acomete certos riscos de pessoas com obesidade e hipertensão arterial. Temos também a diabetes tipo 1, que se concentra em 5% a 10% total das pessoas com a doença. É o tipo menos comum e surge desde o nascimento, mas pode também ser diagnosticada em adultos. É considerado uma doença autoimune, já que o nosso próprio sistema de defesa do organismo ataca as células do pâncreas responsável por produzir a insulina. Assim, a insulina não é produzida, a glicose não é transportada e as células acabam se acumulando no sangue. Nós temos também a diabetes tipo 2, que acomete cerca de 90% das pessoas. É a diabetes é o tipo mais comum e acontece devido à resistência da insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido aos maus hábitos alimentares. Essa resistência diminui a ação da insulina e faz com que a glicose acabe se acumulando no corpo. E este tipo se manifesta frequentemente em adultos, mas em crianças também pode se desenvolver. Eu vou falar sobre os fatores de risco da diabetes tipo 2. Um dos fatores de risco é a idade, principalmente após os 45 anos, que é quando a pessoa ela fica menos ativa, ela fica mais sedentária. O segundo fator de risco é o sobrepeso, que é um fator de risco primário para diabetes tipo 2. A má distribuição de gordura é um grande fator de risco também, principalmente se o organismo ele armazena essa gordura no abdômen. O sedentarismo, que é quanto menos ativa a pessoa for, maior é o risco dela desenvolver a diabetes tipo 2. O histórico familiar, se alguém da família próximo, o pai, um irmão ou algum parente muito próximo tiver diabetes tipo 2, essa pessoa tem mais predisposição a ter essa doença. A pré-diabetes, se ela não for tratada da maneira correta, ela pode levar ao risco de desenvolver a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Se a pessoa, durante a gestação, teve uma diabetes gestacional, ela corre o risco de ter a diabetes tipo 2 após a gestação. Bom, agora nós vamos falar sobre o que leva a pessoa a desenvolver a diabetes. A diabetes normalmente é causada pela produção deficiente ou não produção de insulina no nosso organismo, ou porque ele não consegue utilizá-la devidamente. A isso se chama resistência à insulina. Em casos raros, a diabetes pode ser causada por uma doença do pâncreas chamada pancreatite. Para entender melhor, agora nós vamos falar sobre a hipoglicemia e a hiperglicemia, que são os níveis de açúcares no nosso organismo. A hipoglicemia é caracterizada pelo volume baixo de açúcar no nosso sangue. Logo, a hiperglicemia é causada pelo aumento de açúcar no nosso sangue. Se não tratados rapidamente, ele pode levar a problemas maiores em nosso corpo. Comer doces de forma moderada
não causa diabetes, mas o consumo em excesso de açúcar por vários anos pode sobrecarregar o pâncreas e a pessoa com propensão genética a diabetes pode começar a produzir insulina suficiente ou ficar resistente a ela. Ou seja, nada de doces em excesso. Bom dia para todos, eu sou a Sara. Geralmente o tipo 1, eles se concentram a cerca de 5 a 10% do caso das pessoas e ele é tratamento com insulina diária, ou seja, você aplica insulina todos os dias. Já o tipo 2, ele pode ser controlado com algumas mudanças de hábito e em alguns casos podem também haver o uso da injeção da insulina. Como a insulina é aplicada? Geralmente ela pode ser aplicada na face posterior 3 a 4 dedos abaixo da axila, e acima do cotovelo. Pode ser feita no abdômen, na região lateral direita ou esquerda, nas nádegas, no quadrante superior, lateral sempre para fora, e também pode ser feito nas coxas superior, lateral extrema. Eu vou mostrar para vocês um tipo da insulina, né? Essa daqui. Vou mostrar para vocês um pouco da caneta dela. Bom, a caneta de insulina é essa daqui e ela é dividida em 3 partes. Essa parte aqui da ponta, que é onde coloca a agulha. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. A parte do meio dela é onde fica concentrada a insulina. Essa parte aqui. Essa parte daqui do meio, ela vai ficar a insulina. E essa parte aqui da ponta, que é onde você regula a quantidade de insulina que você quer. 0, 2, 4. Você regula a quantidade que você quer aplicar aqui nessa região, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui de novo o corpo todo da caneta. Tira a tampinha da agulha. Fazer o tamanho da agulha. Que eu vou mostrar pra vocês também aonde que fica a agulha. A gente tira essa pontinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou tentar destacar ela aqui. Aqui é a pontinha dela. Deu pra vocês verem, né? E como eu já falei, você vai aplicar nessas regiões. A gente dá preferência para aplicar no abdômen. Se não tiver como aplicar no abdômen, a gente aplica no braço. E se não tiver como, aí sim a gente vai pro glúteo, mas sempre respeitando essa ordem.